Já ouviu a expressão "vi minha vida passar como um raio"? A maioria das pessoas pensa que é só um jeito de falar, uma metáfora para aqueles momentos de susto, de perigo extremo. Mas não é metáfora, é literal. Raymond Moody, o pioneiro nos estudos sobre experiências de quase morte, descobriu que algo entre 20 e 25% das pessoas que passam por uma EQM experimentam exatamente isso. A vida inteira, do nascimento até aquele instante fatídico, desfilando diante dos olhos em questão de segundos. Não como um filme rodado em velocidade máxima, impossível de decifrar. Não como flashes confusos de lembranças esparsas, mas como uma experiência completa, vívida, tridimensional, onde você revive cada momento significativo da sua existência. E o que você testemunha durante esse repasse muda tudo. Em 2022, algo extraordinário aconteceu em um hospital. Um senhor de 87 anos deu entrada na emergência após sofrer uma queda. Ele apresentava sangramento no crânio. Os médicos prontamente conectaram eletrodos ao seu cérebro para monitorar sua atividade cerebral. E então, no meio do exame, ele faleceu. O que os médicos observaram nos monitores foi publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience, por aproximadamente 30 segundos antes e depois do coração parar de bater. O cérebro do homem exibiu um aumento significativo de atividade em áreas associadas à recordação de memórias, meditação e sonhos, ondas gama. O tipo de atividade cerebral intimamente ligada à consciência elevada e ao processamento de memórias. O Dr. Ajmal Zemar, um dos pesquisadores, declarou: ao gerar oscilações envolvidas na recuperação de memórias, o cérebro pode estar reproduzindo uma última recordação de eventos marcantes da vida, pouco antes de partirmos. A ciência finalmente confirmando o que milhares de pessoas já relataram. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Michigan publicaram um estudo na PNAS, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Eles encontraram evidências de surtos de atividade cerebral associada à consciência em 2 pacientes no momento da morte. O nível de detalhamento era algo inédito. A ciência está começando a mapear o que acontece no cérebro quando morremos. E os resultados são, no mínimo, perturbadores para a visão materialista do mundo. Mas Raymond Moody já sabia disso há 50 anos. Quando ele publicou Vida Após a Vida, em 1975, ele descreveu um fenômeno que aparecia repetidamente nos relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Ele chamou de repasse completo da vida. Não eram apenas memórias, eram experiências revividas. Moody escreveu: a presença divina, espiritual, apresenta ao moribundo um repasse completo de tudo que ele já fez. Isto é, eles revivem cada ato que já praticaram a outras pessoas e saem com a sensação de que o amor é a coisa mais importante da vida. Cada ato que já praticaram a outras pessoas. Essa é a parte que muda tudo, porque durante o repasse da vida, você não apenas vê o que fez, você sente o que as outras pessoas sentiram quando você fez aquilo. Se você magoou alguém, você sente a dor que causou. Se você ajudou alguém, você sente a gratidão que eles sentiram. Se você ignorou alguém que precisava de ajuda, você sente o abandono que eles experimentaram. Não é um julgamento externo, é experiência direta. Moody descreveu: aprendi também que no momento da morte, nós temos a oportunidade de participar de um fascinante repasse holográfico e panorâmico,
durante o qual revisamos todas as coisas que fizemos enquanto estávamos vivos, do ponto de vista daqueles com quem interagimos, do ponto de vista dos outros, não do seu. Isso é revolucionário. Imagine reviver aquele momento em que você foi cruel com alguém, mas desta vez, você sente a crueldade da perspectiva de quem a recebeu. Você sente a humilhação, a dor, a tristeza. Imagine reviver aquele momento em que você foi generoso. Desta vez, você sente a alegria da perspectiva de quem recebeu sua generosidade, a esperança restaurada, o alívio, o amor. É assim que o repasse da vida funciona. Segundo os relatos, não é um tribunal onde você é julgado por um Deus furioso. É uma experiência onde você se julga a si mesmo, ao sentir diretamente o impacto de suas ações nos outros. E acontece na presença do que Moody chama de presença divina, espiritual. As pessoas descrevem esse ser como uma presença de amor incondicional, uma luz que vê tudo o que você fez, absolutamente tudo, e ainda assim te ama completamente. Esse ser não condena, não critica, não pune. Ele apenas apresenta o repasse e permite que você mesmo tire suas conclusões. E a conclusão é quase sempre a mesma. O amor é a coisa mais importante. Os momentos de conexão genuína com outros seres humanos são o que realmente importou. As conquistas materiais, o status, o dinheiro. Nada disso aparece como significativo no repasse. O que aparece são os pequenos momentos de bondade, os atos de compaixão, as vezes em que você escolheu amar quando poderia ter escolhido ignorar. Ricardo Freitas, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e um dos maiores pesquisadores de EQM do mundo, estudou mais de 1000 casos ao longo de sua carreira. Ele confirma que o repasse da vida é um dos elementos mais transformadores da experiência de quase morte. Pessoas que passam por ela voltam, diferentes. Elas se tornam mais compassivas, mais presentes, menos materialistas, mais focadas em relacionamentos e menos em conquistas. Porque elas viram, literalmente viram e sentiram o que realmente importa. A Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Virgínia, fundada em 1967, é uma das únicas instituições acadêmicas no mundo dedicadas ao estudo rigoroso desses fenômenos. Com 14 pesquisadores, eles investigam a relação entre mente e corpo e a possibilidade perturbadora de que a consciência possa sobreviver à morte física. Em 2017, pesquisadores da UVA publicaram um estudo que fez uma pergunta crucial. As memórias de experiências de quase morte são imaginação. Eles aplicaram um questionário a 122 pessoas que relataram EQM, pedindo que comparassem as memórias dessas experiências com memórias de eventos reais e eventos imaginados. Os resultados foram surpreendentes. As memórias de EQM foram recordadas com maior vivacidade e detalhe do que memórias de eventos reais ou imaginados. Leia isso de novo. As memórias de experiências de quase morte são mais reais do que memórias da vida real. Isso desafia completamente a explicação de que essas experiências são alucinações ou produtos da imaginação. Alucinações não deixam memórias mais vívidas que a realidade. Russell Noyes e Roy Clatty publicaram uma pesquisa em 1977 sobre o que chamaram de memória panorâmica. Eles descreveram o fenômeno como recordação vívida de experiências passadas significativas, muitas vezes abrangendo toda uma vida.
As memórias eram acompanhadas de impressões sensoriais e emoções apropriadas ao seu conteúdo, frequentemente absorvendo a atenção das pessoas que as reviviam. Não eram memórias passivas, eram experiências ativas. As pessoas não apenas lembravam do passado, elas os traziam de volta, com todos os sentidos, com todas as emoções. E aqui surge uma pergunta, que a ciência ainda não consegue responder completamente. Por que o cérebro faria isso? Se a morte é simplesmente o fim da consciência, por que o cérebro gastaria seus últimos momentos de atividade reproduzindo memórias? Que vantagem evolutiva haveria nisso? A resposta materialista é que são apenas disparos neuronais aleatórios. O cérebro morrendo, produzindo atividade caótica, que interpretamos como memórias. Mas essa explicação não se encaixa com os dados. Os relatos de repasse completo da vida não são caóticos. São ordenados, significativos, transformadores. As pessoas não descrevem uma mistura confusa de imagens, descrevem uma experiência coerente, com propósito aparente. Em 2022, pesquisadores da UERJ publicaram uma análise crítica do estudo do paciente de 87 anos. Eles apontaram que os dados daquele paciente não sugerem que a atividade elétrica cerebral seja responsável pelo repasse completo da vida frequentemente relatado. Os autores originais escreveram com cautela, dado que o acoplamento entre atividade alfa e gama está envolvido em processos cognitivos e recordação de memórias em sujeitos saudáveis. É intrigante especular que tal atividade poderia apoiar uma última recordação da vida que pode ocorrer no estado de quase morte. Especular. Intrigante. Poderia. A ciência ainda não sabe o que causa o repasse completo da vida. Só sabe que ele acontece. E as pessoas que o experimentam voltam transformadas. Existem diferentes tipos de repasse completo da vida. Algumas pessoas descrevem ver a vida inteira em sequência, como um filme em alta velocidade. Outras descrevem uma visão panorâmica, onde tudo acontece simultaneamente, como se toda a vida estivesse disponível de uma vez. Alguns repasses incluem apenas eventos significativos, momentos de forte impacto emocional, decisões importantes, interações que marcaram outras pessoas. Outros parecem incluir absolutamente tudo, até os momentos mais triviais, até as ações que você esqueceu completamente. Uma mulher descreveu ver um momento da infância em que ela tinha cerca de 5 anos. Ela estava brincando no quintal quando viu uma flor. Ela parou, olhou para a flor e sentiu uma onda de admiração pela beleza dela. Ela tinha esquecido completamente esse momento. Não tinha significado aparente, mas lá estava ele, no repasse completo da vida. E ela entendeu o porquê. Aquele momento de pura presença, de admiração pela beleza, de conexão com a vida. Era exatamente o tipo de momento que importava, não pelo que ela fez, mas pelo que ela sentiu, pela qualidade de consciência que ela trouxe àquele instante. O repasse completo da vida parece valorizar algo que nossa cultura ignora: a qualidade da presença. Não é sobre o que você conquistou, é sobre como você viveu cada momento. Com que nível de consciência, com que grau de amor, com que profundidade de conexão. Isso contradiz quase tudo que a sociedade moderna nos ensina a valorizar. Nós somos ensinados a buscar sucesso, dinheiro, status, reconhecimento, poder, mas no repasse completo da vida, nada disso aparece como significativo. O que aparece é o momento em que você parou para ajudar um estranho.
O momento em que você ouviu de verdade alguém que precisava ser ouvido. O momento em que você perdoou quando tinha todo o direito de guardar rancor. E os momentos em que você falhou em fazer essas coisas. Quando você passou direto por alguém que precisava de ajuda. Quando você ignorou o sofrimento alheio. Quando você escolheu o egoísmo quando poderia ter escolhido o amor. Esses momentos também aparecem, e você os sente do ponto de vista de quem foi afetado. Não para te punir, para te ensinar. Raymond Moody descreve que pessoas que passam pelo repasse completo da vida voltam com uma compreensão diferente de moralidade. Não baseada em regras externas ou mandamentos religiosos. Baseada na experiência direta de como suas ações afetam os outros. Elas não precisam mais que alguém diga o que é certo ou errado. Elas sentiram, elas sabem. E essa sabedoria muda a forma como vivem o resto de suas vidas. A ciência chama isso de efeitos pós-EQM, e são bem documentados. Pessoas que passam por experiências de quase morte frequentemente mostram mudanças duradouras em personalidade, valores e comportamento. Elas se tornam menos materialistas, mais espirituais, independente de religião específica, mais compassivas, menos medrosas da morte. E as que experimentam o repasse completo da vida mostram essas mudanças de forma ainda mais pronunciada, porque elas não apenas viram a luz, elas viram a si mesmas, viram o impacto de cada uma de suas ações em outras pessoas. E isso é transformador de uma forma que nenhuma palestra, nenhum livro, nenhum sermão consegue ser. Você pode ler 1000 livros sobre ser uma pessoa melhor, mas nada se compara a sentir, diretamente em sua própria consciência, a dor que você causou ou a alegria que você proporcionou. O repasse completo da vida é a forma mais poderosa de feedback moral que existe. E ele aparentemente acontece para todos. A questão é, você precisa esperar até morrer para ter essa experiência. Raymond Moody não acha que sim. Ele desenvolveu uma técnica chamada Psychomanteon, baseada em práticas antigas de contemplação de espelhos, que pode induzir experiências semelhantes em pessoas vivas. Não repasses completos da vida, mas encontros com falecidos que trazem insights transformadores. Mas você não precisa de técnicas especiais para começar a aplicar os insights do repasse completo da vida. Agora. A mensagem central é simples. Viva de forma que você ficaria em paz, revivendo sua vida do ponto de vista dos outros. Antes de agir, pergunte-se como a outra pessoa vai se sentir com isso. Se eu tivesse que reviver esse momento sentindo o que ela vai sentir, eu ainda faria isso? Essa simples pergunta pode transformar a forma como você vive. Você acabou de descobrir um dos fenômenos mais documentados e menos compreendidos da experiência humana. O repasse completo da vida. O momento em que sua existência inteira passa diante dos seus olhos e você vê, pela primeira vez, o verdadeiro impacto de suas escolhas. Quando você clica no Valeu Demais, você está apoiando a divulgação de pesquisa séria sobre consciência e morte. Pesquisa que foi ignorada, ridicularizada e marginalizada pela ciência convencional por décadas. Você está dizendo que esse conhecimento importa. Não é pagamento, é posicionamento. Há algo que os pesquisadores notaram sobre o repasse completo da vida que raramente é discutido. Ele não acontece apenas para pessoas boas. Pessoas que cometeram atos terríveis também relatam repasses completos da vida. Criminosos. Pessoas que magoaram outros profundamente. Pessoas que viveram vidas de egoísmo e crueldade.
E o que acontece com elas durante o repasse? Elas sentem tudo o que fizeram os outros sentirem, não como punição de um Deus furioso, como experiência direta. Elas vivenciam a dor que causaram, a destruição que deixaram, o sofrimento que espalharam. E isso é devastador, mas também é curativo, porque junto com a experiência vem a compreensão, e junto com a compreensão vem a possibilidade de transformação. Ricardo Freitas relata que mesmo pessoas que cometeram atos terríveis voltam de experiências de quase morte transformadas. O repasse completo da vida não as condena eternamente. Ela as acorda para a realidade do que fizeram. E com esse despertar, vem a possibilidade de escolher diferente. Isso tem implicações profundas para como entendemos moralidade, justiça e a natureza humana. Se o repasse completo da vida existe, então ninguém escapa das consequências de suas ações. Não porque um Deus os pune, mas porque eles mesmos vivenciam o impacto. E se todos nós passaremos por isso, então a forma mais inteligente de viver é criar uma vida que será pacífica de reviver. Não por medo de punição, por sabedoria. A pesquisa sobre o repasse da vida também levanta questões sobre a natureza do tempo. Como é possível reviver uma vida inteira em segundos? Uma pessoa pode viver 70, 80, 90 anos, décadas de experiências, milhões de momentos. E tudo isso passa em questão de segundos durante o repasse. Isso sugere que o tempo, como o experimentamos normalmente, pode não ser fundamental em estados alterados de consciência, como a experiência de quase morte. O tempo parece funcionar de forma diferente, não linear, não sequencial, mas como um todo simultâneo que pode ser acessado de qualquer ponto. A física moderna já sabe que o tempo é mais estranho do que nossa experiência cotidiana sugere. Einstein mostrou que o tempo é relativo. A mecânica quântica sugere que passado, presente e futuro podem ser mais interconectados do que pensamos. O repasse completo da vida pode ser um vislumbre de como a consciência experimenta o tempo fora das limitações do cérebro físico. E se for, isso tem implicações enormes para a nossa compreensão da realidade. Mas mesmo que você não aceite nenhuma interpretação metafísica, os fatos permanecem. Pessoas relatam repasses da vida. Os relatos são consistentes ao redor do mundo. A experiência transforma quem passa por ela. E a ciência agora tem evidências de atividade cerebral incomum no momento da morte, que poderia estar relacionada. Algo está acontecendo. Algo real. Algo significativo. E esse algo sugere que a forma como vivemos importa de uma maneira muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Não apenas para os outros, para nós mesmos. Porque aparentemente teremos que reviver tudo. Agora eu quero saber de você. Você já ouviu relatos de alguém que passou por um repasse da vida? Você já teve uma experiência em que momentos da sua vida passaram rapidamente diante dos seus olhos? Talvez em um acidente, uma emergência, um momento de perigo extremo? Conta nos comentários. Compartilhe a sua experiência ou a experiência de alguém próximo, porque quando compartilhamos essas histórias, nós ajudamos uns aos outros a entender que esses fenômenos são reais, que não estamos sozinhos, que existe algo além do que a ciência materialista consegue explicar. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você conhece alguém que perdeu o medo da morte, alguém que passou por uma experiência transformadora, alguém que poderia se beneficiar desse conhecimento, compartilha esse vídeo, porque a informação liberta. E saber que o repasse completo da vida existe
pode mudar completamente a forma como você vive a partir de agora. Viva de forma que você ficaria em paz revivendo. Esse é o único conselho que importa, porque aparentemente você vai reviver tudo. Há um aspecto do repasse da vida que poucas pessoas discutem abertamente. O que acontece com os momentos que você esqueceu na vida cotidiana? Nós esquecemos da grande maioria do que fazemos. Momentos triviais, interações rápidas, palavras ditas sem pensar, olhares que demos ou deixamos de dar. Mas no repasse completo da vida, segundo os relatos, nada é esquecido. Tudo está lá. Cada momento, cada escolha, cada ação. Isso significa que aquele comentário cruel que você fez há 20 anos e esqueceu completamente, a pessoa que o recebeu pode não ter esquecido. E você vai reviver esse momento do ponto de vista dela. Significa que aquele pequeno ato de bondade que você fez distraidamente, que nem registrou como significativo, pode ter mudado o dia de alguém. E você vai sentir a gratidão que ela sentiu. O repasse completo da vida sugere que nada é insignificante. Nenhuma interação humana é trivial o suficiente para não importar. E isso muda completamente a forma como pensamos sobre nossas vidas cotidianas. Cada pessoa que você encontra é uma oportunidade. Cada interação é um momento que você vai reviver. Cada escolha, por menor que pareça, tem consequências que você vai sentir diretamente. Os pesquisadores notaram algo interessante sobre o tempo no repasse da vida. Apesar de parecer durar apenas segundos ou minutos em tempo objetivo, as pessoas descrevem a experiência como tendo duração subjetiva muito maior. Como se o tempo interno fosse diferente do tempo externo. Uma pessoa pode estar clinicamente morta por 3 minutos, mas durante esse tempo, ela pode experimentar um repasse da vida que parece durar horas, ou até mais. Isso levanta questões fascinantes sobre a natureza da consciência e do tempo. Se a experiência subjetiva pode se estender muito além do tempo objetivo, o que isso significa para a nossa compreensão da mente? A neurociência convencional assume que a consciência é produzida pelo cérebro e está limitada por ele. Mas o repasse completo da vida sugere que a consciência pode operar de formas que transcendem as limitações físicas normais. Não é prova de vida após a morte, mas é evidência de que a consciência é mais estranha do que pensávamos. Há relatos de pessoas que, durante o repasse da vida, não apenas reviveram o passado, elas também viram o futuro, não de forma clara e detalhada como profecia, mas como vislumbres de possibilidades, caminhos que suas vidas poderiam tomar dependendo de suas escolhas. Algumas pessoas relatam ter recebido a opção de voltar à vida ou continuar para o outro lado. E parte dessa decisão envolveu ver o que aconteceria se elas voltassem. Filhos que ainda precisavam delas. Missões ainda não cumpridas. Pessoas que elas ainda afetariam de formas importantes. Isso sugere que o repasse da vida não é apenas sobre o passado. É sobre o todo da existência. Passado, presente e futuro interconectados de formas que normalmente não percebemos. Uma das descobertas mais consistentes na pesquisa de EQM é que as pessoas voltam com menos medo da morte. Mas é mais do que isso. Elas voltam com menos medo da vida. Quando você vê, diretamente, que o amor é o que importa, muitas ansiedades cotidianas perdem o poder. A preocupação com status, com dinheiro, com o que os outros pensam,
tudo isso diminui, porque você sabe o que vai aparecer no repasse, e não é o tamanho da sua casa ou o cargo que você ocupou, e os momentos de conexão, os gestos de bondade, as vezes em que você escolheu o amor, quando era mais fácil escolher a indiferença. Essa é a mensagem central do repasse completo da vida. E ela é consistente em milhares de relatos, de culturas diferentes, de épocas diferentes, de pessoas com crenças diferentes. O amor é o que importa. Todo o resto é secundário, não apenas o amor romântico. Amor em seu sentido mais amplo. Compaixão, bondade, conexão genuína, presença real com outras pessoas. E a ausência de amor também aparece. Os momentos de crueldade, de indiferença, de egoísmo. Esses momentos são revividos com igual intensidade, mas da perspectiva de quem os recebeu. O repasse completo da vida é imparcial. Ele mostra tudo, o bom e o ruim, o belo e o terrível. E através dessa imparcialidade, ele ensina, não através de palavras ou conceitos, através de experiência direta, através de sentir, na própria consciência, o impacto de cada escolha. Isso é mais poderoso do que qualquer lição moral que palavras podem transmitir. A pesquisa sobre o repasse completo da vida também tem implicações para como pensamos sobre a memória. Na psicologia convencional, a memória é reconstrução. Cada vez que lembramos algo, estamos reconstruindo a memória de forma imperfeita. Memórias mudam com o tempo, são influenciadas por experiências posteriores, são falhas. Mas o repasse completo da vida sugere que existe algum nível onde tudo está preservado perfeitamente, onde cada momento da vida está armazenado de forma completa e acessível, não necessariamente no cérebro físico, talvez em algum nível mais profundo da consciência. Isso ecoa ideias de várias tradições espirituais sobre os arquivos da alma ou biblioteca cósmica, onde tudo está registrado. A ciência não pode confirmar essas ideias, mas o repasse completo da vida pelo menos sugere que a memória pode ser muito mais completa e permanente do que a neurociência convencional assume. E isso tem implicações interessantes. Se tudo está registrado, se cada momento está preservado, então, de certa forma, nada é realmente perdido. Os momentos que passaram ainda existem em algum lugar. As pessoas que partiram ainda estão presentes nesses registros. Isso pode ser reconfortante ou perturbador. Depende de como você viveu. Mas, de qualquer forma, é algo para se pensar. Raymond Moody tem 80 anos agora. Ele passou 50 anos de sua vida pesquisando esses fenômenos, entrevistando milhares de pessoas, coletando relatos, tentando entender. E a conclusão que ele chegou é simples. A morte não é o fim, é uma transição. E parte dessa transição envolve olhar para trás e ver a vida que vivemos, ver o impacto de nossas escolhas. Sentir o que fizemos os outros sentirem, não como punição, como aprendizado. E esse aprendizado continua após a morte. Segundo os relatos, o repasse completo da vida é apenas o começo de um processo maior de compreensão e evolução da consciência. Mas você não precisa esperar até morrer para começar esse processo. Você pode começar agora, hoje, neste momento, perguntando-se: se eu tivesse que reviver este dia do ponto de vista das pessoas com quem interagi, como eu me sentiria? Essa simples pergunta, feita regularmente, pode transformar a forma como você vive. Não por medo, por sabedoria, por entender de verdade
que suas ações importam de formas que você talvez nunca tenha considerado. O repasse completo da vida está esperando por todos nós. A única questão é o que ele vai mostrar. A resposta depende das escolhas que você faz. Agora, hoje, neste momento. Escolha com sabedoria. Viva com amor, porque você vai reviver tudo isso. E quando chegar esse momento, você vai querer sentir paz,